E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham visto aí o vídeo em que eu fui no lançamento da pré-candidatura do Lula e do Alckmin, lá no Expo Center Norte. O vídeo tá aqui no meu canal também, tá lá no canal do Arthur. Depois me digam aí o que vocês acharam. Bom, mas hoje, antes de começar o vídeo, né, por favor, like, comentário, inscrição, tudo aquilo que vocês já sabem. Bom, vou falar sobre a notícia que ocorreu hoje, já passou na Rede Globo de televisão, saiu no G1, na CNN, enfim, em todos os lugares, sobre a Assembleia de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ter arquivado o pedido que eu fiz de cassação do mandato do delegado Olim, deputado que tinha dito que a Isa Pena, que foi assediada em plenário por um outro deputado que estava bêbado, ele disse que o deputado fez aquela brincadeira com ela, ela teve sorte com aquilo. Aquela deputada Isa Pena tirou um sarro por quê? Porque ela foi uma das que tem um pouquinho de bronca na época que foi lá também, que não era pra caçar o deputado, que teve aquela brincadeira com ela. O outro não fui eu o relator. Eu fui pelo relator do outro. Que 6 meses eu fui aliás, eram 4 meses. Hoje foi 6 meses. Na Isa Pena. Que a sorte dela, que ela vai se eleger por causa disso. Sério? Ah, sim. Né? Ou seja, dizendo que ali teve sorte de ser assediada. Eu entrei com um pedido de cassação com base no próprio relatório do delegado Olim, que pediu a cassação do Arthur Duval por causa dos áudios. Ele foi o relator do caso no Conselho de Ética. E, para minha surpresa, claro que eu já imaginava que o corporativismo da Assembleia imperaria mais uma vez. Não imaginei que ele seria duramente punido, como ele merecia nesse caso. Afinal, a fala dele é muito mais grave do que a do Arthur. Ele não mandou em um grupo privado, ele disse em um dos maiores podcasts do Brasil, que é o Inteligência, do Rogério Vilela. Disse lá, não era num grupo privado, ele estava sob o mandato de deputado, ele estava em São Paulo e, basicamente, ele debochou da vítima de um crime, algo muito grave, ainda mais para um sujeito que foi delegado de polícia por tantos anos. Pois bem, para minha surpresa, a Assembleia Legislativa, ela costuma ter um trâmite ali dentro de aceitar a admissibilidade dos processos de cassação no Conselho de Ética. Ou seja, a maioria dos processos são enviados lá, os deputados votam por aceitar e depois julgam o mérito, né? Depois designam um relator para dar a punição devida, votam aquilo, escutam testemunhas, defesa, tudo como deveria acontecer, que aliás não ocorreu no caso do Arthur, ele não teve o amplo direito à defesa no caso dele, não quiseram ouvir as testemunhas que ele tinha para trazer e também não aceitaram diversos pedidos da defesa dele. Com o delegado Olim, eu acreditava que pelo menos a admissibilidade seria aceita, como é com vários outros processos, eis que o Conselho de Ética na votação de hoje decidiu por 6 votos a 4 de que o delegado Olim nem merecia ser julgado ali pelo próprio Conselho aquela representação contra ele. E engraçado, porque muitos dos que estavam lá hoje votaram a cassação do Arthur. Como, por exemplo, o deputado Campos Machado, para defender o delegado Olim, ele tentou dizer que tinha algum erro no processo da Isa Pena, que não tinha nada a ver, que tinha um problema jurídico ali, e que esse problema jurídico inviabilizaria, né? A gente sabe que isso é só história para boi dormir, que não tinha nada a ver com a realidade. Outros deputados ali até responderam dizendo que isso não seria problema, que o Conselho deveria julgar aquela atitude, que é um fato público, foi dito numa entrevista para todo mundo poder ouvir, que está registrado na internet as falas dele, inclusive por toda a imprensa brasileira. Saiu nos principais veículos de imprensa durante todos aqueles dias depois que ele disse isso. Ele inclusive debochou, né? Disse que, falei de uma maneira errada, agora ela vai ter mais 5 minutos de fama aí, né? Deu aquela debochada dele. Teve esse voto do Campos Machado, né? Tentando alegar alguma saída jurídica para aquilo, que a gente sabe que não tem. Teve o deputado Adalberto Freitas, que foi outro que votou para caçar o Arthur, que falou que o Arthur tinha uma acusação de estupro, que é uma bobagem, caso também arquivado pela justiça, que vocês conhecem bem pelos vídeos do Arthur. Ele, na defesa dele, quis dizer que não, porque o delegado Olim, ele tem um histórico, né? Ele nunca ofende ninguém, ele é bonzinho, como se o histórico dele, nesse caso, valesse e do Arthur não valesse. Né? Um argumento que pau ali só bateu em Francisco e não bateu em Chico. Além dele, teve o deputado Barros Munhoz, que também foi muito voraz nas suas críticas ao Arthur. Na hora de votar para o delegado Olim,
também votou contra. Deputado Alex de Madureira, do PL, partido do Bolsonaro, também votou contra. O Wellington Moura, esse aí que ficou falando as maiores barbaridades durante o processo do Arthur, ele que é do Republicanos, bolsonarista, falou os maiores absurdos. O Arthur tentou falar que as doações teriam sido desviadas, que o Arthur jogou coquetel Molotov no exército da Rússia, que é uma idiotice. Ele chegou a dizer no Conselho de Ética que o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia teria repudiado as falas do Arthur. Ou seja, um sujeito que só fala bobagem, mas na hora de proteger os seus aliados, ele é muito fiel aos seus aliados e, obviamente, muito infiel aos seus próprios posicionamentos, mostrando mais uma vez a sua hipocrisia. Eu vou deixar aí na tela para vocês aí a votação de cada um desses deputados. Foram 6 votos a 4. O delegado Lin, ele não estava para votar, ele deixou o suplente dele, também votou contra o prosseguimento desse processo. Olha, galera, é uma pena, né? Eu fiz o que eu podia nesse caso para tentar que houvesse o mínimo de senso de proporção, de justiça nesse caso. Eu estava preparado para ir para a Assembleia Legislativa para pedir para poder falar no Conselho de Ética sobre a representação que eu fiz, para poder olhar no olho dos deputados estaduais e expor a incoerência e a hipocrisia deles de não punir o delegado Lin. Mas nem isso será possível, porque eles nem deixaram ir para essa fase, com medo do que a gente poderia fazer lá se tivesse o direito e a oportunidade de falar nos olhos deles sobre o que eles fizeram com o Arthur e como eles estão sendo corporativistas em tentar defender uns aos outros. É uma notícia, infelizmente, ruim, mas, por outro lado, vocês sabem, a gente não esperava nada diferente dessa Assembleia que está aí, desses deputados que está aí e desse corporativismo que impera naquela casa. Por essas e por outras também, não vou abaixar a cabeça, não vou deixar que essa derrota nos abale de alguma maneira, vou continuar com a cabeça firme e erguida, pois eu sei que a partir de 2023, aí eles serão obrigados a me ouvir e aí eu vou poder expor as incoerências e a hipocrisia deles, olho no olho, de igual para igual. Para isso eu conto com a ajuda de todos vocês aí para nos apoiar aí nessa pré-campanha. Quinta-feira vou estar com o Arthur em Taubaté, deixar aqui na descrição o link para você se inscrever, para você participar do nosso evento de quinta-feira em Taubaté. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todos, um abraço, até o próximo vídeo.